já temos os nossos analistas posicionados, Ranier Bragon e César Feitosa, para repercutir essa informação que chegou agora no final da tarde sobre essa possível liberação do Supremo Tribunal Federal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa passar por uma cirurgia. César, eu começo com você. Não é uma cirurgia de emergência. O laudo pericial apontou que é uma necessidade de uma cirurgia eletiva, mas certamente, ou muito provavelmente, o Supremo deve aceitar esse pedido que foi feito inicialmente pela defesa e agora corroborado, então, pelo laudo da perícia, da Polícia Federal. Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. A todos que nos acompanham. É isso. O laudo da Polícia Federal confirma uma informação que também já havia sido trazida pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que os problemas que ele tem tido com soluços, com tosses, que têm sido muito frequentes, acabam trazendo algum tipo de pressão no seu intestino e isso acaba piorando e agravando, portanto, essa hérnia inguinal que foi detectada nos exames feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, já agora durante esse período em que ele está preso em definitivo na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Então, apesar de não haver uma urgência, há uma recomendação médica de que essa cirurgia seja feita o mais rápido possível. O ministro Alexandre de Moraes agora já está com posse de todas essas informações e ele deve decidir nos próximos dias, ou quem sabe até nessas próximas horas, se essa cirurgia deve ser feita ou não. Muito provavelmente vai atender, obviamente, essas recomendações técnicas que foram emitidas agora há pouco pela Polícia Federal, mas o importante vai ser a data. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal já colocou, autorizando alguns pedidos do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma rotina nesses próximos dias. Além das visitas de Michele, de Flávio Bolsonaro, de Eduardo, não Eduardo Filho, mas um dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, há também uma previsão de, no início da próxima semana, a concessão de uma entrevista para um meio de comunicação e no dia 30, um depoimento que ele deve prestar à Polícia Federal sobre alguns achados feitos pela própria PF em cofres dentro da residência oficial do Palácio da Alvorada. Então, há necessidade de se ver quando será feita essa cirurgia, depois, obviamente, dessa muito provável autorização que será dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ranier, boa noite. Não temos aí nem a data, nem onde será realizada essa cirurgia. Mas se for em São Paulo, onde ele já passou por diversas cirurgias, vai haver aí uma escolta da Polícia Federal? Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. Há um pedido da defesa, a princípio, isso pode mudar, obviamente, que a operação seja feita no Hospital Death Star, aqui mesmo na capital federal. Mas isso é uma decisão que vai ser tomada pela junta médica do ex-presidente após essa possível autorização pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu queria destacar, Celso, também o fato de que esse laudo da Polícia Federal, ele vem se somar à pressão que há, à movimentação que há por parte da família, por parte de aliados do ex-presidente, para que seja concedida a prisão domiciliar. O ex-presidente é uma pessoa que tem 71 anos, sofreu um atentado à faca em 2018, que deixou várias sequelas, isso é um fato inegável. E a família, os médicos, os aliados já vêm há algum tempo, mesmo antes da efetivação da condenação do ex-presidente pela trama golpista, já vem há algum tempo pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que conceda a prisão domiciliar. Esse é, ao lado da bandeira da anistia e da redução das penas, a principal bandeira ali da família. E esse laudo da Polícia Federal, que é um laudo técnico, da área técnica do órgão, ele vem reforçar essa pressão que há sobre o Supremo para análise desse pedido da defesa e dos aliados do ex-presidente. César, com você agora, porque a gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos essa situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como trouxe o Ranier, tem sido também usado pela família, pelos advogados, como argumento para uma possível ida do ex-presidente para uma
prisão domiciliar, para um regime domiciliar, mas ainda é cedo para dizer, de fato, como vai ser o cumprimento dessa pena. A gente teve aprovação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, do PL da dosimetria. Sabemos que há um longo caminho pela frente para que o texto aprovado no Congresso Nacional possa, de fato, começar a valer, mas isso pode pesar favoravelmente no sentido de uma decisão ou de uma possível decisão por essa prisão domiciliar? É possível sim, Marina. É importante destacar que as execuções penais dos casos sobre o 8 de janeiro, sobre a tentativa de golpe de Estado, todos eles estão sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Então, cabe a ele, única e exclusivamente, tomar todas as decisões relacionadas à execução das penas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, uma coisa que é importante, um breve histórico que é importante de ser feito. O ex-presidente Fernando Collor também foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal mais recentemente e foi preso inicialmente num presídio comum em Alagoas e a defesa logo depois entrou com um pedido de prisão domiciliar. Dentre as várias doenças que foram apontadas ali pela defesa, uma delas foi a que mais chamou a atenção e que mais pesou na decisão do ministro, que foi a doença de Parkinson. A defesa apresentou toda a documentação, logo depois o ministro Alexandre pediu uma complementação, uma análise técnica sobre esses dados relacionados a esses exames, até se chegar a essa conclusão de que no presídio em Alagoas não haveria condições humanitárias suficientes para que Fernando Collor ficasse preso tendo uma assistência médica adequada para a doença que ele tinha. Enquanto isso, agora, o Supremo, o próprio ministro Alexandre de Moraes, analisa um outro pedido de prisão domiciliar, no mesmo caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas relativo ao ex-ministro e general da reserva Augusto Heleno. Ele foi diagnosticado mais recentemente com uma doença também, a de Alzheimer, e o ministro Alexandre de Moraes tem pedido uma nova perícia médica da Polícia Federal, além do envio de todos os documentos relacionados aos exames e ao diagnóstico da doença pela defesa do ex-ministro. E também é o mesmo processo. O ministro Alexandre de Moraes precisa analisar se no Comando Militar do Planalto, onde Heleno está preso, há condições suficientes para mantê-lo preso nesse regime, considerando a situação de saúde. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ser a mesma coisa. Depois dessa muito provável cirurgia que ele vai fazer, talvez ainda neste ano, o ministro vai ter de avaliar se as condições do presídio atual ou de outros que estão à disposição da Justiça, se eles têm condições de dar o tratamento adequado para o ex-presidente. Essa situação só vai ser vista, muito provavelmente, depois da própria cirurgia que o ex-presidente terá de ser submetido.